Em nome do reitor da Universidade Federal Fluminense, professor Roberto de Souza Salles, declaro aberto, então, o segundo ciclo de seminário sobre inovação da própria UF. Sejam bem-vindos todos. É com muito orgulho que iniciamos essa semana 2 seminários em um, ambos envolvendo a pesquisa em nosso campus e nossa unidade da UF em Campos. O segundo ciclo de seminário sobre inovação fortalece e aprofunda nossa integração no sistema de pesquisa e pós-graduação da UF, alocada na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, a PROP, e por isso desejamos agradecer imensamente a PROP, na figura do seu pró-reitor, que estará aqui amanhã, na abertura do nosso seminário de pesquisa, e a toda a equipe da AGIR, que está aqui presente. Já o quarto seminário de pesquisa vem na sequência de 3 seminários anteriores que a gente realizou, nas gestões dos coordenadores de pesquisa, da professora Denise Juncá, da professora Rosane Barcelos e do professor Hernan Mamani, que foi também coordenador de pesquisa e pós-graduação. Está acostumado a tocar todos os instrumentos também, que a gente aqui toca todos os instrumentos. E na gestão do professor Hernan, nós realizamos o terceiro seminário, e agora na gestão do professor Gustavo, estamos realizando o quarto seminário. É importante destacar que, embora jovem, o nosso seminário já possui uma tradição, portanto. A cada evento temos produzido material encadernado, que eu acho que ainda tem até material disponível, com todos os artigos, e em CD, contendo os conteúdos apresentados. Neste, nós avançamos mais um pouco, disponibilizando em nosso site o link com os artigos que serão apresentados aqui durante a semana. A grande novidade, no entanto, desse quarto seminário é que, enquanto os anteriores abarcaram o único curso existente, que era o curso de Serviço Social, agora cobre nossos 6 cursos, que são, além de Serviço Social, Ciências Sociais, Economia, Geografia, Psicologia e História. E toda a riqueza de debates e avanços no conhecimento que essa pluralidade de áreas e campos pode proporcionar. A palavra agora ao professor Hernan Mamani, diretor da unidade. Boa tarde. É com grande satisfação que inauguramos este duplo evento de pesquisa e de inovação, retomando este tipo de atividades depois de um lapso sem nenhum tipo de atividade acadêmica de peso, de 2 anos. Não foi um lapso sem inovação. Na verdade, foi um lapso de profunda inovação, do qual surgimos com uma cara nova, num espaço renovado e com uma série de desafios. Tá? E enfatizo o termo inovação, porque é exatamente isso que nós fizemos ao empreender a expansão que tem nos levado 2 anos e que ainda produzirá mais coisas, mais efeitos, talvez mais cursos e mais pesquisa e extensão. Destacava, então, o caráter inovador da nossa expansão, tá? Inovador no sentido de empreender a expansão de vários cursos de uma universidade numa área com pouca tradição acadêmica, com pouca tradição de pesquisa, e neste momento a inovação se dá pela socialização interna e externa da nossa pesquisa, tá? Que já de por si é um grande desafio. Justamente como a proposta da Agência de Inovação da UF, é da inovação e da interconexão entre sociedade, universidade, pesquisa e extensão, e que enfatizo o caráter
inovador da nossa expansão. Não é completo, é cheio de desafios, tá? E o desafio que se coloca agora é exatamente o de travar o diálogo entre nós e travar o diálogo com a sociedade civil regional, tá? Com as empresas e com outras instituições de pesquisa. Repito somente a minha grande satisfação e passo a palavra ao restante da mesa. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e dizer a minha satisfação de poder estar participando aqui. Dizer, em nome da Prefeitura, que a gente está extremamente sintonizado, alinhado com o que, na verdade, hoje se discute, o que se propõe discutir no município em relação ao ambiente acadêmico. A gente está muito focado realmente no compromisso de nós, de fato, encontrarmos o verdadeiro desenvolvimento sustentável do nosso município, nossa região. E eu, como membro da Prefeitura, presidente de um fundo municipal, quero dizer minha grande satisfação não poder estar somente aqui representando a Prefeitura na abertura desse evento, mas também poder ter sido convidado para participar de uma mesa redonda. Parabéns, diretor, Fabiana, Zé Luiz, todos os companheiros aqui, todos vocês da universidade, e que tenhamos bastante sucesso nesse evento, nessa proposta. Obrigado. Na verdade, eu vou fazer uma fala breve, apenas falando as boas-vindas a todos os participantes do evento, agradecer a participação de todos, porque, de fato, todos os eventos acadêmicos não são uma construção, dependem de todos os participantes que estão na plateia e os participantes que estão atrás da mesa. Ele é um evento que depende de todo mundo, e eu pretendi agradecer a toda a equipe que estava presente no evento, mas o Zé fez questão de listar todos eles ali para mim, então eu acho que o agradecimento já está de forma feita. Com relação a esse evento duplo, como todos os nossos colegas já disseram, é uma oportunidade ímpar, eu acho, para nós discutir a inovação, que, pelo que eu sou novo da UF realmente, mas até onde eu sei, o I da própria é um I recente, tem pouco tempo que ele faz parte da própria sigla da Pró-Reitoria de Pesquisa, e, sem dúvida alguma, a proposta, até onde, se eu não estiver cometendo nenhum equívoco, a proposta é exatamente aumentar a nossa relação com a comunidade externa à instituição. E isso eu acho que sempre é bem-vindo, e eu acho que se esse objetivo for o objetivo principal do evento, sem dúvida alguma, será bem-vindo a todos os nossos colegas e a nós mesmos. Então eu acho que vamos em frente e ver para onde que vai o resultado. Obrigado pela... Bom, boa tarde a todos. Em nome da Agência de Inovação, eu como diretor, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, eu agradeço estar aqui hoje com a equipe, em nome do Zé Luiz, Gustavo, demais colegas que auxiliaram bastante para a gente conseguir trabalhar na organização desse evento. Também agradeço também a participação do representante da Prefeitura e do Fundo. Então, a nossa proposta, eu acho que talvez fique mais clara em sequência, na hora da mesa redonda, em que eu vou falar um pouquinho o que significa esse ciclo. Vem ao encontro do que o professor Gustavo colocou, quer dizer, mostrar a questão da inovação, como que esse polo aqui, como campus, pode contribuir com o meio externo, ou seja, pode fazer com que o trabalho que seja desenvolvido aqui tenha um efeito importante para a comunidade, para o município e para o entorno. Ou seja, a nossa proposta hoje é falar um pouquinho sobre esse I, que é recente, mais ou menos os 2 anos do polo aqui de campus, ou seja, a gente tem 2 anos de existência agora no dia 2 de abril, fugimos do 1º de abril, não foi um quase, mas 2 de abril a Agência de Inovação comemora seus 2 anos de existência dentro da Universidade Federal Fluminense. Foi na mesma época em que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação absorveu o I e virou PROPI, com inovação no final. Não que a universidade já não tivesse ações, atividades relacionadas à inovação, mas, de uma forma coordenada, passou realmente a ter uma visibilidade maior a partir da existência da Agência de Inovação. A Agência de Inovação, vocês viram a sigla, chama-se AGIR,
Vocês não me perguntem o que significa o R. O R sempre eu deixo para cada um, né, imaginar o que pode significar, mas a gente deixa. Eu acho que no próximo evento eu vou colocar umas lacunas para vocês preencherem o que significa o R, mas assim, no sentido de que a agência de inovação, a inovação é uma questão de ação, né? Quer dizer, a gente tem que ter a vontade, o espírito de querer agir de fato, né? Então o R não tem nada com o nome diretamente. Mas eu gostaria novamente de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui em Campos. Nós já vimos fazendo uma série de atividades na sede, né, da Universidade Federal Fluminense. Nós sabemos da dificuldade que é, né, levar, né, o grupo, levar os professores, alunos, né, técnicos, para participarem dessas atividades em Niterói. Nós mesmos levamos cerca de 4 horas hoje para vir para cá. Quer dizer, a gente sabe que é uma dificuldade grande, e o que a gente está procurando nesse segundo ciclo de seminários sobre inovação é exatamente atuar nos diversos polos da Universidade Federal Fluminense, né? Tivemos no final do ano passado em Rio das Ostras. Esse ano, né, nossa primeira visita é Campos, pretendemos ir ainda a Volta Redonda e a Pádua, né? Talvez ainda Friburgo. Então nós elencamos alguns polos, né, que nós consideramos que podem ser como polos, né, também disseminadores da cultura de inovação para as demais unidades em outros municípios, né, próximos também. Ou seja, a gente está com essa proposta. Espero que a universidade, ela é uma universidade fortemente regionalizada, e aí nós não poderíamos deixar de estarmos atuando, né, nesses diferentes campi da universidade, e espero que vocês aproveitem bastante. Eu fiquei muito feliz de poder estar com esse ciclo de seminários, junto com o seminário de pesquisas. Quando eu vi a programação que nos foi enviada, né, das pesquisas realizadas aqui, foi uma surpresa bastante agradável, né, a quantidade qualificada, né, de atividades que vocês vão realizar, de apresentação de palestras, de seminários. Eu acho que assim, é louvável, e espero que isso aí seja o primeiro de muitos outros, né, seminários, e que a gente possa sempre estar junto aí, agindo e apoiando vocês. Obrigada. Boa tarde novamente. O título dessa mesa redonda é o papel da universidade no desenvolvimento regional, e eu complementei aqui a agir como agente facilitador. Já falei um pouquinho sobre a agir, vou falar um pouco do histórico, né, o que é a UF, o perfil regional, a UF, o seu perfil de pesquisa, a agência de inovação da UF, as ações que nós vimos empreendendo nos últimos anos, o que é inovação, o que é tecnologia social, e, novamente, fechar um pouquinho sobre esse contexto regional, né? Então, a apresentação está nessa linha, né, numa ideia também de apresentar para vocês o que nós somos, né? Quem é a agência de inovação, né? Para quem não conhece, eu acho que todos conhecem, talvez tenha muita gente que é nova ainda na universidade. A Universidade Federal ela foi formada, na verdade, como Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro em 1960, e apenas em 1965 ela passa a ser chamada Universidade Federal Fluminense. Existem cursos de graduação atualmente 86, 33 no interior do estado, um total de 28 mil. Não sei nem se os números já não sofreram alteração, né, toda hora, né? Pós-graduação, lato sensu, são 118, total de alunos 5.681, estrito sensu 50 mestrados, 32 doutorados, total de 4.247 alunos. Nós temos também, pode estar renovado, né, um total de 2.828 professores, com doutorado 1.868, e esses são os números de pesquisadores de produtividade CNPq. Né? Bom, vocês estão aqui, né, nós também, em Niterói, mas a UF ela tem uma caracterização bem forte quanto à regionalidade, né? Então, nós temos campi em Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Bom Jesus, Tabapuana, Cabo Frio, Campos, e olha que está incompleto, né? O início ali do serviço social, tem agora quantos cursos, né, não nasceram depois disso, né? Itaperuna, Macaé, Miracema, Nova Iguaçu, Quissamã, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, São João de Meriti, Volta Redonda, Macaé, novamente, repeti? Não, Nova Friburgo,
né? Então, dá para perceber, né, os que não conhecem muito bem a Universidade Federal Fluminense, quer dizer que não é só Niterói, né? Quer dizer, a UF ela é bastante espalhada. Eu botei uma setinha ali, nós estamos em Niterói, atualmente sediados no andar da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação, né? Então, Miguel de Frias, número 9, nosso endereço, e a Agência de Inovação da UF, né, ela foi criada por uma portaria do reitor no dia 2 de abril, né, de 2009. Né. Essa criação, né, ela ficou vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Né. Ela, antigamente, existia uma coordenação de projetos científicos e tecnológicos, né, vinculado à própria Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e que tomou um vulto tão grande, a questão da inovação dentro da universidade, que ela se transformou, né, num órgão diretamente vinculado à PROP, né, não mais como uma coordenadoria. Qual é a missão? Né? Nossa missão é coordenar, articular e propor a política de estímulo e proteção à invenção e inovação desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal Fluminense. Né? O objetivo, então, né, é promover essa gestão da inovação, fazendo o quê? Estímulo ao desenvolvimento de pesquisas inovadoras, a proteção e a transferência dos ativos intelectuais. Os ativos intelectuais, eu acho que é o que mais vai ser visto, né, durante essa semana, quando a gente vê essa programação tão rica que foi preparada aqui em Campos. Né? Ou seja, né, tudo que nós temos aqui que possa, de alguma forma, ser transformado, né, e impactado para a sociedade, para o meio externo à universidade. Nossa proposta é estar trabalhando isso, estar divulgando, né, estimulando que isso ocorra. Né? Então, atendendo às demandas dos diversos segmentos da sociedade, estabelecendo parcerias e participando proativamente das discussões geradas no cenário local, regional e nacional. Como é a nossa estrutura? Uma estrutura atualmente também bastante enxuta, né? Existe a direção, existe um assessor de inovação, as assistentes de inovação, secretaria, um fórum de agentes de inovação. Esse fórum de agentes é onde se discute a política da inovação da Universidade Federal Fluminense, no qual são convidados pesquisadores, professores que pensam em inovação de alguma forma para discutir quais os caminhos que nós devemos seguir. Né? Obviamente, nós não somos um conselho, né, universitário, né? Ou seja, qualquer proposta que seja contundente, que mude, né, a sistemática da universidade, isso é encaminhado aos conselhos, né, que seja de ensino e pesquisa, seja o conselho universitário. Né? Vinculado à agência de inovação, existem duas outras organizações, né? A incubadora de empresas e o escritório de transferência de conhecimento. Tanto a incubadora de empresas quanto o escritório de transferência de conhecimento já eram organizações, né, que já existiam anteriormente e que foram aqui, né, trabalhadas de uma forma mais sistematizada dentro do âmbito da AGIR. Né? Bom, aí são várias funções, né, desde, né, assessorar, estimular o desenvolvimento de projetos, né, e produtos para atendimento às disposições da Lei da Inovação. A grande força que nós tivemos no ato de criação da Agência de Inovação foi a Lei da Inovação, né, que estabelecia que todas as IFES, né, todas as instituições federais de ensino superior, deveriam ter um núcleo de inovação, na verdade, de inovação tecnológica. Nós ampliamos o leque do que significava isso perante a lei, que, na verdade, trabalhava apenas com inovação tecnológica, e a gente ampliou a questão do que seria a inovação para a Universidade Federal Fluminense, e isso foi o nosso grande gancho para termos, né, quase 2 anos de existência dentro da universidade. Né? Propor a política de inovação, apoiar as atividades de ensino, já tinha comentado, cadastrar todas as atividades dedicadas ao empreendedorismo e inovação desenvolvidos pela UF. Isso é importante ressaltar. Nós estamos fazendo um mapeamento, né, de todas as atividades que, porventura, possam virar inovação, né, que, porventura, possam atingir a sociedade de alguma forma, seja por meio de novos processos, novos produtos, que impacte para a sociedade no sentido, sociedade que precisa ser assistida, e sociedade no sentido da indústria propriamente, né, das empresas. Né. Então, nós estamos fazendo esse cadastro, né, depois eu vou pedir, né, o empenho aqui da nossa direção de, né, fortalecer que os pesquisadores, né, preencham esse tipo de cadastro, porque isso fica público, isso facilita as ações do meio externo, no sentido de saber o que a universidade faz e como a universidade pode fazer, além de formar, né, os seus profissionais, que é nossa missão básica. Né? Promover atividade de sensibilização, orientação e capacitação. Nós estamos aqui numa atividade desse tipo, de sensibilização.
Apoiar as atividades dos agentes de inovação da universidade, através do escritório de transferência de conhecimento, incubadora, articular as diversas áreas do conhecimento, né? Nossa proposta em torno da inovação é que a inovação ela não se dá de uma forma segmentada, ela se dá através de uma construção coletiva multidisciplinar. Então, na hora que a gente pensa num determinado tema que possa, porventura, virar uma inovação, a gente pensa numa discussão que não é segmentada. A gente vai falar um pouquinho e que é um pouco a proposta desse ciclo, né? Isso são estratégias, né? A gente trabalha com a questão de patentes que possam vir oriundas de projetos de pesquisa, a formação de pessoas, tanto professores, técnicos, RH, que sejam permanentes como não permanentes, né? A proposta da gente não necessariamente ter projetos que gerem patentes, mas projetos que possam gerar tecnologias, né? Tecnologias para a empresa ou tecnologias sociais, então projetos que possam agregar valor, né, para a sociedade ou para as empresas, e a própria demanda da gente conseguir fazer com que esses novos projetos, essas tecnologias, eventualmente se transformem em o que a gente chama de spin-offs da universidade, ou seja, coisas que possam virar empreendimentos e que os alunos, né, os professores, possam empreender seus próprios negócios, suas próprias atividades, né, posteriormente. Quais foram as ações, né, desde a criação? A gente desenvolveu um portal, esse portal é www.prop.uf.br/portal-agir, né? Na próprio site da Prop já tem um link para o portal da nossa agência de inovação. Fizemos um catálogo que agora, esse ano, está em fase de atualização, que é o catálogo com todos os pedidos de patentes que a Universidade Federal Fluminense tem, né? E também com todas as empresas que são incubadas, pré-incubadas ou pós-incubadas da universidade. Isso não é nenhum mérito de 2 anos. No fundo, esses pedidos de patente já vinham de anos atrás, né? E o que a gente fez foi dar visibilidade a eles. Por quê? Porque se a gente quer falar de inovação, a gente tem que ter um portfólio mínimo para apresentar, né, para a sociedade. É isso que nós desenvolvemos, né, para saber se há interessados nisso. Esse daqui é o catálogo, são 2 páginas que estão do catálogo. Nós não entregamos junto com o material esse catálogo, porque ele está em fase agora de reedição, está sendo atualizado. O ciclo de seminários. O primeiro ciclo de seminários ele foi realizado em 2009, logo da criação. Esse ciclo de seminários ele foi muito interessante. Todas as unidades, todos os polos foram convidados, mas, como eu falei na abertura, né, eu entendo que é muito complicado, é muito difícil a gente deslocar, né, os grupos que não são de Niterói para lá, né, para participar. Mesmo em Niterói, a gente às vezes tem dificuldade em agregar todas as pessoas a participarem, né? E um pouco desse ciclo é o que a gente vai estar trabalhando hoje e amanhã. Quer dizer, hoje a proposta do ciclo, né, são essas 2 mesas redondas, né, desses 2 painéis que nós vamos ter, e amanhã é uma proposta de discussão multidisciplinar, né, sobre temas que foram conversados aqui com os colegas, com o Gustavo, com o grupo daqui, para saber quais são os temas de interesse para fazer essa discussão multidisciplinar e a gente apresentar resultados. As pessoas que vão estar à frente da coordenação desses grupos temáticos, né, elas têm um dever de casa, né, que a gente faz o ciclo, mas também envolve as pessoas com o dever de casa, de acompanhar, né, o restante do evento, né, acompanhar o seminário dos pesquisadores, para que, durante esse seminário, eles percebam o quanto eles podem trazer de inovação para a gente dar continuidade ao trabalho, né. Então, como foi em Niterói, né? Foram grupos de trabalho com a apresentação dos pesquisadores, buscando essa interdisciplinaridade, procurando identificar demandas. É um pouco isso que a gente vai ver amanhã, de manhã, né? A avaliação, a proposta é que esses grupos permaneçam depois discutindo, avaliando editais disponíveis, avaliando demandas externas, né? E apresentando propostas de soluções para os problemas que eles levantarem, né, durante esse primeiro momento de discussão. Lá em Niterói, quando nós fizemos, nós elencamos 10 temas, né? Desde energia, meio ambiente, indústria criativa, saúde, foi um tema tão amplo que a gente dividiu em bioengenharia, fármacos e prevenção, desafio urbano e rural, inovação em tecnologias de gestão, novas tecnologias, ciências dos materiais, educação para inovação e naval e offshore. Esses temas foram escolhidos em função do que nós dispunhamos, em especial, né, no campus de Niterói,
né? E o que a gente entende que cada região ela vai ter, né, elencado os temas que são mais relevantes para a região e com a caracterização da própria unidade, ou das unidades, dos departamentos que estão no local, né? Em 2010, nós lançamos a revista da Agir, né? Ali tem exatamente o resultado do que foi o primeiro ciclo de seminários sobre inovação, né? O nosso segundo número da revista da Agir, né, vai, né, incorporar o que vai acontecer aqui, né? Então, eu espero também que todos os resultados que nós tivermos aqui, né, a gente vai elaborar para estar no nosso segundo número, né, da revista da Agir. Fizemos um programa de bolsas, um programa de bolsas de estímulo à inovação, né, em nível de iniciação científica, em nível, né, para os nossos alunos de graduação, né. Qual é o paradigma, né, que nós confrontamos hoje, né? Nós temos um número bem significativo de bolsas de iniciação científica. Não existia nenhum programa até então de iniciação científica na UF focado na inovação. E o que nós fizemos foi, via o Plano de Desenvolvimento Institucional, propusemos um programa de bolsas que chama-se PIB Nova, né, um programa de bolsas de iniciação à inovação com recursos da própria universidade. Nessa época que nós propusemos isso, surgiu o edital do CNPq para um programa semelhante, que é um programa também de iniciação à inovação tecnológica, inovação e desenvolvimento tecnológico. E nós também submetemos ao CNPq e também fomos agraciados. Então, desde o ano passado, nós temos 2 programas de bolsa, né, para alunos de graduação, né, focando na inovação, né. Hoje, né, nós temos 76 projetos, são 35 bolsas do tipo PIBIT, que é o do CNPq, e 41 bolsas, né, vindas do PDI da UF, né. Nós estamos por lançar agora, no início de abril, o edital, que agora, como nós temos 2 programas, eles vieram em épocas diferentes, né. Então, agora nós temos os 2 programas, a gente vai manter, né, um edital único. Então, esse edital único vai ser lançado em abril. Espero que os professores aqui e os alunos, né, se estimulem, né, se animem, né, vejam os detalhes do edital e submetam para isso. O que a gente quer fazer é chegar a um ponto daquele ali, olha, 462 bolsas. Hoje nós só temos 76, né? Então, acho que, quer dizer, aos pouquinhos, né, eu acho que em 2 anos acho que a gente já também conseguiu avançar bastante. Essa é a mudança de paradigma, né, que a gente está querendo colocar, né? Na verdade, pesquisas que se transformam em inovação. Muitas pesquisas já eram feitas e se transformariam em inovações, de alguma forma. O que a gente está fazendo é ter um programa próprio para isso, né, para estimular essas pesquisas, que elas não visem apenas, né, a geração de artigos científicos e publicações, que elas visem realmente a aplicação disso no meio externo à universidade. Bom, o ciclo de seminários de 2010, que vai ser, né, esse ciclo de seminários ele é apoiado pelo CNPq, nós tivemos apoio, submetemos também, e o grande foco do CNPq, eu acho que ele teve um olhar especial pelo fato de que o segundo ciclo de seminários ele tem um foco regional. Então, ele também contemplou, né, com recursos para a gente organizar isso. Então, como tá, né, a gente tem a participação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, passamos a fazer um estímulo também, reconhecer aqueles pesquisadores que tinham feito pedidos de patente. Então, nós fizemos um tipo de uma menção honrosa, não é um prêmio, né, mas um reconhecimento, né, do mérito deles. Fizemos workshops, né, uma oficina que foi feita em 2010, que é Ideia, Invenção e Inovação, curso Como se preparar para apresentar projetos para a FINEP e União Europeia, né, um mini-curso também Aprenda a Proteger o Seu Conhecimento, que é um mini-curso também que é interessante, futuramente a gente já vai colocar aqui, não houve tempo para esse primeiro encontro. Bom, programa de formação empreendedora, seminário temático, que esse a gente não realizou, e os seminários, né, que são esses que a gente está realizando agora no Polo Universitário, e no meio do ano, quer dizer, no meio do ano não, para depois do meio do ano, quando a gente já tiver feito o ciclo de 1 ano dos programas de bolsa, a gente vai realizar, na verdade, virou o segundo seminário de iniciação e inovação, porque nós optamos por fazer um primeiro seminário apresentando as propostas que tinham sido contempladas. Então, a gente já vai estar no nosso segundo seminário de iniciação e inovação. Fizemos uma série de workshops. O primeiro workshop que a gente realizou nesse ciclo de seminários foi sobre inovação social, né, que eu acho que também é um tema, né, que é de interesse em especial aqui em Campos, né, e fizemos outros tantos, parques tecnológicos e outros. Bom,
o que é inovação? Da onde vem essa palavra, né? Eu coloquei umas transparências. A primeira parte era para apresentar um pouquinho sobre a universidade, né, a nossa existência, o que é a agência de inovação, né? Mas inovação vem do latim, né, e significa introduzir novidades. Essa introduzir novidades é em qualquer atividade humana e, em geral, a inovação é associada a uma novidade para mercado, né? A gente pode brincar, né, com algumas possibilidades de inovação. Então, aqui, não sei, eu sei que existe curso de psicologia, né, mas você imagina se a gente resolve inovar e fazer uma psicologia moderna, né, e vamos discutir, né, à distância. Então, está lá o Dr. Freud, né, conversando por uma rede, de repente, a gente pode fazer por uma rede social. Quer dizer, estou botando algumas brincadeiras para a gente entender o que é, de fato, essa inovação. A gente poderia também brincar um pouquinho e falar assim, vou fazer uma inovação em serviços, né? Então, está lá, né? O cara está pedindo ali um cheeseburger, né, e ele está associando a venda do cheeseburger também a uma angioplastia, né, para acompanhar. Né? Então, uma inovação em serviço. Então, eu falei de uma inovação, né, no serviço, primeiro numa psicanálise moderna, numa venda. Né? Posso também fazer inovações em produto. Eu quero saber, na verdade, o quanto a gente considera que isso seja inovação. Né? Então, tem de tudo. Né? Quando eu mostro essa transparência, o que eu quero mostrar aqui são ideias. Né? Ideias que, obviamente, muitas delas impossíveis de serem implementadas e nunca, né, o público, né, a sociedade iria absorver. Mas, quando eu mostro essas aí, a do meio tem muita gente que fala assim, eu compraria. Né? Ou seja, quem não gosta de matar barata, né? Quer dizer, um distanciador de chinelo para matar barata, tem gente que se anima com isso. Né? Mas o quanto disso daí o mercado absorveria? O quanto disso daí a sociedade absorveria? Quer dizer, a gente compraria um cheeseburger com uma angioplastia associada? A gente compraria, né, um serviço de psicanálise, né, por e-mail? Não sei, se isso de fato for absorvido pela sociedade, a gente passa a considerar que isso pode ser uma inovação. Enquanto só está no campo das ideias, né, só é uma invenção, né, a gente não pode dizer que isso é inovação. Então, embora esses três ali sejam produtos, né, eles não são inovação porque a sociedade... Apesar de que acho que tem gente que até usaria também aquele do papel higiênico, né? Mas, enfim. Mas vamos lá adiante, né? Bom, então, não sei se está claro, né, qual o conceito que eu estou querendo colocar aqui. Às vezes, uma ideia, até que seja uma boa ideia, uma invenção, ela só se transforma em inovação se a sociedade absorve isso daí, se ela compra essa ideia. Né? E aí, falando de inovação, né, no sentido, né, que é estrito senso, né, quer dizer, representa novidade para o mercado. A gente vai passar uma série de inovações, né? Obviamente não são radicais, né? Desde da navalha ali, aquela, né, para fazer barba, né? E toda a evolução ainda está representando novidade para o mercado. Cada passada dessa não é uma inovação radical, mas está representando uma novidade. O mercado está absorvendo isso, está comprando isso de alguma forma, né? Cada passadazinha dessa aí representa uma inovação, né? Até o chegar aí, né, a gente fala que é Gillette, né, mas Gillette não foi o inventor dessa lâmina, né, para fazer barba. Né? Mas até chegar lá, quer dizer, você tem várias etapas de inovação. Representa novidade para o mercado. Né? Então, desde daquele aspirador de pó, daquela forma que vocês estão vendo, em 1868, até um aspirador de pó, né, que pode transitar aqui, andar no meio das cadeiras sem bater, sem esbarrar, isso existe, é um produto, até aquele último ali. Mas esse último ainda é um conceito, é uma ideia. Ele ainda não é uma inovação. Por quê? Qual é o conceito ali? Não, então, o seu aspirador de pó é uma mochila, a pessoa anda com aquela mochila, né, e faz isso aí, só um conceito, ainda não foi incorporado pelo mercado. Então, inovação, né, no conceito, né, significa fazer as coisas diferentemente no reino da vida econômica. A inovação é o motor do desenvolvimento econômico. O que representa ela? Um novo bem, pode ser um novo método de produção. Isso aí é a definição básica de inovação. Tá? Ela pode ser a abertura de um novo mercado, ela pode ser a descoberta de uma nova fonte de matéria-prima, pode ser a reorganização de uma indústria. Você pode ver inovação, às vezes, em coisas simples. Né? A gente tem aquelas maquininhas de vender refrigerante, né, com notinha, moedinha. Né? Então, uma pessoa pegou aquilo ali, imaginou, falou assim, por que ao invés de latinha de refrigerante, eu não vou vender livros?
né, ela observou, né, estações de trem, estações de metrô, né, que as pessoas ficam, enquanto elas estão aguardando, ao invés de elas comprarem uma latinha de refrigerante, elas poderiam... Então, se vocês andarem, por exemplo, no metrô do Rio de Janeiro, você tem isso agora. O que tem de inovação? Ela só fez o quê? Uma mudança, né, na forma. Né? Na forma, o mercado que ela fez, ela percebeu um mercado, né, latente dentro dessas estações de metrô. O equipamento é o mesmo, aliás, mais simplificado, né? Não precisa de refrigeração, né? Quer dizer, livros não precisam estar refrigerados, quer dizer, bem mais simples. Ela só fez uma adaptação, então ela inovou. E aí a definição de inovação tecnológica, né? Quer dizer, inovação tecnológica trata, né, da inovação de processo ou produto, que consiste na incorporação de novas tecnologias ao processo produtivo de uma determinada empresa. Essa tecnologia pode ser incorporada com a inserção ou substituição de etapas de processo, implantação de software que impacte diretamente no processo, etc. Né? Inovação do produto é aquela que, ao final da pesquisa aplicada, do desenvolvimento experimental, resulta em um produto que pode ser absorvido pela sociedade. Então, o que a gente está falando é toda essa ideia, isso que foi inventado, sendo absorvido pela sociedade. Isso aí é inovação tecnológica. Nesse caminhar, né, nós teríamos, então, uma primeira etapa, que é ter a ideia, né? Depois a gente teria a invenção, quer dizer, a gente pega aquela ideia, né, seja a ideia, eu quero matar baratas sem bem distantes, né? Eu invento o produto e ela só vira inovação quando eu estou dentro daquela bola ali, olha. Quando, na verdade, o ambiente, o mercado, a sociedade absorve isso daí, né? Ou seja, invenção é a primeira ocorrência da ideia para um novo produto ou processo, enquanto a inovação é a primeira aplicação absorvida pela sociedade. Tá? Essa aplicação absorvida pela sociedade, ela pode ser produto, né? Pode ser processo, quer dizer, tem várias formas. Isso aqui foi uma inovação interessante, porque ganhou, se não me engano, foi um prêmio das 10 melhores invenções de 2010, que é uma incubadora de bebês que foi feita com todo o material reciclado de automóveis, de veículos. Tem alguma novidade na forma da incubadora? Não, só foi o uso do material reciclado, né, e o tipo de material que eles utilizaram. Né. O que é inovação? Essas são definições, quer dizer, fazer algo novo. Né, a inovação está muito associada à área tecnológica, a gente, né, como a gente pôde ver. Mas eu queria tocar, em especial, a questão do que a gente chama de tecnologia social. Né? Mas a tecnologia social, ela nasce de que forma? A sociedade, não necessariamente a sociedade produtiva, não a empresa, não a indústria, né? Ela demanda soluções para os problemas delas. Quando ela demanda soluções, o que ela pode fazer? É que a seta saiu cortada, ela pode buscar nas tecnologias que existem. Essas tecnologias elas podem ser utilizadas diretamente ou elas podem ser adaptadas, né, para essa necessidade da sociedade. Quer dizer, tecnologia social, no fundo, ela está trabalhando o quê? Com novas tecnologias, né, resolvendo problemas, né, da sociedade e não necessariamente, quando a gente fala, como fala social, não é da sociedade empresarial, não é da sociedade indústria, né, é a sociedade nós, né, seres, né, sem ser empresários, sem ser CNPJs. Né? Tecnologia social, então, compreende produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis desenvolvidas na interação com a comunidade e que represente efetivas soluções de transformação social. Quer dizer, essa é uma proposta, eu trouxe um pouquinho mais sobre isso, quer dizer, estou colocando um pouquinho sobre isso, porque muitos dos cursos aqui de campus, né, são na área social. E aí existe uma importância muito grande, que quem é da área tecnológica, às vezes ela não tem a sensibilidade de perceber, né, o que essa sociedade demanda como resposta para ela. Eu falo isso, eu sou engenheira, né? Então, eu quero solucionar um problema, né, para a sociedade, mas, às vezes, eu não consigo chegar nesse grupo, né, para saber o que eles realmente precisam, né, de soluções. E a gente tem muita coisa para oferecer. Né? Então, eu peguei alguns exemplos. Né? Esse site é interessante vocês consultarem, da redetecnologiasocial.org.br, e ali tem uma série, eles têm também uma newsletter que é boa de vocês também receberem. Eu pensei alguns exemplos do que seria uma tecnologia social ou inovação social. Né? Por exemplo, manejo comunitário de camarão de água doce, um sistema de manejo que conjuga as melhores técnicas de produção com respeito ao ciclo produtivo de camarão de água doce. Então, um exemplo específico para uma determinada comunidade. Produção agroecológica integrada e sustentável. Então, um sistema produtivo montado em forma de anéis. Aí ele vai descrevendo o que é a técnica, né? O que a tecnologia pode ajudar para essa produção específica. Esse outro é um projeto Barraguinhas, são pequenas barragens, então
ele vai falando qual é a tecnologia que existe, né, e como que você pode agregar essas tecnologias para resolver um problema específico, né, de abastecimento. Aquele outro também, Programa Uma Terra e Duas Águas. Então, se vocês virem pelos temas que estão ali, são coisas aplicadas à solução de um problema de uma comunidade. Então, o que eu queria colocar para vocês com relação, né, a esse contexto regional? Quer dizer, a gente tem que ter a capacidade local de desenvolver capital humano, interagir os agentes, né, entre esses agentes. É importante estar o grupo, né, da prefeitura, né, tá a empresa, tá a universidade. Quer dizer, a gente, através dessa hélice, né, tríplice, a gente conseguir fazer a solução, trocar informações, né, ter uma sinergia tal que a gente possa agregar valor e resolver os problemas da nossa região. Então, o desenvolvimento regional ele tem uma série de detalhes, né? Quer dizer, a gente tem um aprendizado coletivo. Se não houver essa troca de informações, a gente não consegue agregar esse valor e resolver esses problemas da sociedade, né? Nesse ambiente, a gente tem o papel que é fundamental, as instituições locais, tanto os institutos de pesquisa, aqui nós estamos numa universidade, né, as agências de transferência de tecnologia, né, para isso, na sede, nós temos a agência de inovação, que é de toda a universidade, né, Câmara de Comércio, bancos, os órgãos governamentais, que possam realmente atuar na solução desses problemas, né. Mas o que é importante para que isso aconteça, né? Que esse desenvolvimento regional se dê e que a gente possa atuar de forma mais eficiente? Ter essa presença institucional forte, ter essa forte interação também, uma coalizão e a gente ter um desenvolvimento de uma consciência mútua nessa mudança, né? nesse papel da universidade também, muito mais amplo do que apenas formar, né, alunos e profissionais. O papel da UF, então, nesse contexto, né, no contexto regional, né, primeiro de tudo é o interesse em contribuir para o sucesso econômico de uma região. Eu acho que a UF está aqui em Campos não à toa, né, ela não veio por nada, né? Então ela quer realmente desenvolver para o sucesso, e esse desenvolvimento do sucesso, como eu disse novamente, não é apenas formando profissionais, né, com competência, com qualidade, mas acho que a gente deve muito mais à sociedade do que apenas isso, né? Ser uma forte presença institucional em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro é a nossa missão institucional, ter um alto nível de interação entre as instituições locais, por isso fundamental, né? A gente está com essa agenda aqui, né, no nosso ciclo, né? Ter a capacidade científica e tecnológica para apoiar o desenvolvimento local. Acho que vocês já estão mais do que dando mostras de que essa competência, né, está instituída aqui em Campos, né, e tem que ser mesmo bem fortalecida. Então, a relevância da gente estar com esse seminário de pesquisadores, né, essas apresentações de trabalhos, e isso crescer cada vez mais, né, ter interesse em desenvolver coalizões que visam o desenvolvimento regional. Então, acho que o papel da UF nesse contexto ele permeia, né, todos esses itens. Quer dizer, a gente tem todo o interesse, né, no desenvolvimento regional, está dando suporte, procurando sempre dar suporte, né, para que essas pesquisas elas se transformem em aplicações reais, né, virem realmente as inovações que nós queremos para transformar o nosso entorno, né. Esse segundo ciclo ele teve o foco no regional da Universidade Federal Fluminense. Então, nós elencamos alguns polos, e esses polos eles também têm um papel de não ficarem fechados apenas ao local, né? Então, Campos, na ideia de atuar no norte, né, fluminense, né, Niterói no leste, Niterói e Rio das Ostras. Então, esse entorno que não se restringirá somente a Campos, né, é importante porque, infelizmente, a gente não consegue ter, embora a universidade, né, fala que a Federal Fluminense é uma das universidades mais estaduais, né, no sentido de estar disseminada pelo estado do Rio de Janeiro, espalhada. Então, eu acho que nós temos um compromisso muito forte com a região. E, para fechar, né, eu deixo sempre essa frase, até para brincadeirinha sobre o nosso nome da Agência de Inovação, né? Na universidade, a geração do conhecimento é a base para as inovações, sendo, portanto, a base da Agir. E agir, né, e quando eu falo agir, né, no sentido da agência de inovação quanto do verbo, né, de forma sustentável, estimulando e preservando a propriedade intelectual, é a nossa missão. Tá? Obrigada, então.